Olá! Hoje vamos explorar um pouco mais sobre o maravilhoso mundo da aloe vera. Ela é simplesmente maravilhosa. Tem propriedade antibacteriana, antioxidante, anti-envelhecimento celular, acelera a cicatrização de feridas, ela reduz as placas dentárias, que podem ser a porta de entrada de problemas de saúde complicadas como uma cardiopatia. Estudos provaram que a aloe vera pode curar feridas e úlceras na boca, hidrata a pele e incentiva a formação de colágeno. Essas são algumas das propriedades. Aprenda como fazer a tintura de babosa. Se você está visitando este canal pela primeira vez, eu sou Kayoko Takeda e falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados, tornando-os probióticos e medicinais. Peço que se inscreva e ative as notificações. E se gostar do conteúdo, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Assistindo os meus vídeos, você já é capaz de preparar o seu alimento fermentado na sua casa. Mas se você fica insegura de fermentar o alimento e surgirem várias perguntas, neste caso não hesite. Faça o meu curso online Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos. Ali você tem aulas muito bem explicadas e bem estruturadas e poderá perguntar diretamente para mim as dúvidas. O link está disponível na descrição deste vídeo por um preço muito em conta. A tintura de babosa, também conhecido como tintura de aloe vera, é geralmente usada por seus potenciais benefícios medicinais e cosméticos. A tintura é mais concentrada do que as outras formas de preparo. E você já usa tintura ou extrato de babosa? Me fale nos comentários como você usa e o preparo da tintura, como você faz. Compartilhe nos comentários. A seguir, veja como você pode usá-la. Aplicação tópica. A tintura de babosa pode ser aplicada diretamente na pele. É comumente usada para aliviar queimaduras leves, queimaduras solares e irritações na pele. Aplique uma pequena quantidade, 3 a 5 gotas na área afetada e massageie suavemente. Deixe-a absorver na pele. Cuidados com o cabelo. Algumas pessoas usam a tintura de babosa em seus cabelos e couro cabeludo. Acredita-se que ela proporciona o crescimento capilar e melhora a saúde dos cabelos. Você pode aplicá-la no couro cabeludo, deixá-la agir por um tempo e depois enxaguá-la. Cuidados com a pele. A tintura de babosa é às vezes usada como ingrediente em produtos caseiros para cuidados com a pele, como cremes e loções. Você pode misturá-la com outros ingredientes de acordo com uma receita ou até mesmo misturar algumas gotas, 3 a 5 gotas, na hora de aplicar o seu hidratante, misturar ao shampoo ou misturar no condicionador. Neste caso, 10 a 15 gotas talvez seja suficiente. Faça um teste, porque pode ser diferente para cada pessoa, conforme o volume do cabelo também. Consumo oral. Tenha cuidado ao ingerir produtos com aloe vera, pois eles podem ter efeitos laxantes. Se você consumir a tintura de babosa para benefícios internos, é importante consultar um profissional de saúde, especialista em fitoterapia, para orientações sobre dosagem e segurança. Digo isso porque a Anvisa nos alerta sobre os efeitos colaterais que podem existir em caso de superdosagem ou consumo prolongado da babosa. Mas quem sabe a dosagem correta? Aí está o problema. E por que me abstenho de ensinar aqui? Se você já consome aloe vera e se sente segura, se quiser, diga nos comentários como consome e qual a dosagem. Isso pode ajudar as pessoas que desejam fazer uso e por quanto tempo já faz uso. Veja os outros vídeos que tenho sobre os usos da aloe vera. Os links estão na descrição deste vídeo. Tem um vídeo muito interessante onde eu falo dos comentários que chamaram a minha atenção. Antes de usar extensivamente a tintura de babosa, faça um teste de alergia em uma pequena área da pele do antebraço, para garantir que você não terá uma reação adversa ou alergias a ela. Antes de passarmos para a receita,
gostaria de lembrar a todos para curtirem este vídeo, compartilharem com seus amigos e se inscreverem no nosso canal para mais conteúdo saudável como este. E se quiserem ainda mais benefícios, considerem se tornar membro do nosso clube de canais, tocando no botão abaixo do vídeo para obter acesso exclusivo a conteúdo extra e recompensas incríveis. Obrigada! Vamos ao preparo da tintura. Bom, aqui eu tenho as minhas aloe veras, o gel somente está aqui. Então eu vou explicar mais ou menos esse processo. Nós pegamos a folha da aloe vera e cortamos essa espinha aqui. Pode ser com descascador de legumes. E a gente corta aqui com a faca. Pode cortar no meio e com a colher a gente tira esse gel. Quanto gel, né, que tem aqui. E está aqui. A melhor forma de tirar a aloína, a pessoa me ensinou, é assim: coloca numa travessa aqui de vidro, né, água limpa, filtrada, e vamos deixar por 2 horas. Eu deixei por 2 horas na geladeira e troca de água. Põe água limpa de novo e mais 2 horas. Pronto, já fica sem aloína, fica perfeito. Agora nós vamos bater. Nós vamos bater bem até ficar bem todo ele triturado o gel. Aqui está bem cheio de espuma. Dentro de meia hora, mais ou menos, ela vai assentar. É bom, no caso, para a gente poder fazer uma medida exata. Eu vou usar a mesma quantia desse gel da aloe vera com a mesma quantia de vodka. Hoje eu estou usando a vodka. Você pode usar, vodka tem em torno de 40% de graduação alcoólica, 40%. Pode usar também o álcool de cereais, tá? Não vai usar o álcool comum, álcool etílico não. Tem que ser de cereais, porque às vezes vai passar no rosto, passar na pele. É melhor usar esse tipo de álcool. Enquanto vou esperar ele assentar um pouco, eu vou mostrar o que eu tenho. Este daqui depois eu coloquei com álcool, só que esse foi colocado na proporção de 1:2. Uma de gel e 2 medidas de álcool, que pode também ser nessa proporção, a diluição. Quando a gente usa 1:1, vai dar 50%, né, de concentração. Aqui eu estou usando 1:3. 1/3 de aloe vera e 2/3 de vodka. Ele está rosado por quê? Ele está rosado porque o meu assistente, na hora que eu deixei os filés de molho, eu pedi para trocar água depois de 2 horas, ele esqueceu e eu não sabia disso e acabei preparando. E passaram-se as semanas e foi ficando rosado, é sinal de que tem um pouco de aloína. A aloína, no caso, só é problema se a gente for ingerir, porque a aloína pode dar diarreia. E vários outros problemas, né, também que existem pelo excesso de uso de aloína, mas não é o caso aqui para nós. Então eu deixei assim mesmo, com um pouco de aloína. De 2 a 6 semanas curtindo, né, nesse período agora de infusão. Ele já passou mais de 6 semanas, foi dia 20 de setembro, né, já faz um tempão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou coar aqui nesse pano, nesse voal. Isso aqui é um saquinho de voal. Eu vou coar. Tem mais esse um também, que falta coar. Eu vou coar. Veja que o resíduo da aloe vera ficou aqui. A tintura fica limpinha. Isso aqui nós vamos colocar, olha, de preferência colocar em vidro escuro com conta-gotas. Ou se não, pode ser também nesse vidrinho escuro. Esse é com spray, tá? A validade é de 1 a 3 anos.
Isso vai depender da forma como você vai armazenar. Ele não precisa ir para a geladeira, até agora não esteve na geladeira. Ele ficou num lugar que seja mais fresco, protegido da claridade, e durante esses 6 semanas eu fui dando assim de vez em quando, dando uma agitada para misturar bem. Agora aqui já está pronto, nós vamos colocar, vai valer de 1 a 3 anos, conforme a qualidade de conservação que você vai dar. Então você vai ver se está ainda na validade, se está tudo bem ou não. Como você vai saber? Pela aparência dela, pela coloração, se vai ter alguma coisa turva, se o cheiro vai ficar diferente. É isso, né? A aparência, o odor, a claridade, assim, né? A coloração dela. Qualquer dúvida que você achar que pode não estar bom, então despreze, faça outro. É bem fácil de fazer, né? Então vale a pena fazer. Ele é muito mais concentrado do que usar o próprio gel. Ele é fácil de manter fora da geladeira. E ele pode ser usado, como eu expliquei, misturando no nosso shampoo, no nosso hidratante, ou passando na pele, na picada do inseto, na queimação solar ou queimadura com algo quente no fogão e tal. Então pode usar nesse sentido aí. Fazer bochecho, né? Quando tem alguma irritação na boca, uma inflamação na gengiva, é muito bom você usar isso e experimente então nessas afecções que aparecem, né? Na pele, na boca. É isso. Eu vou agora ver se ainda tá. O que eu posso fazer é medir e colocar um pouco mais dele, porque quando a espuma abaixa, a quantidade diminui, certo? É isso, né? Então nós vamos colocar aqui. Agora eu vou colocar mais 1/3, considerando que está muito aerado por causa da espuma. E vou colocar a vodka. Aqui acabei de fazer, né? Ele não quer misturar, claro, porque tem muita espuma. Deixa assentar. Então essa semana, hoje, amanhã, depois, vou dar uma atenção maior para misturar ele bem. Eu vou colocar no vidro, né? Mas eu tenho bastante. O restante eu vou pôr num vidro desse. Se tivesse um escuro é melhor, mas não tendo, coloque em vidro branco. Mas esse vidro tem uma tampinha, que é essa. Mas o que acontece? Pode ser que esse tipo aqui de metal ele enferruja, tem problema. Eu confio mais na rolha. Então nós vamos colocar aqui dentro do vidro claro, mas eu vou enrolar ele com um pano escuro e guardar na estante, né, onde seja mais adequado, mas sempre protegido da claridade. Então é isso. Aprendemos hoje então como fazer a tintura de aloe vera. Este foi o vídeo de hoje. Foi uma verdadeira aula. Espero que tenha gostado. Me diga nos comentários o que achou e curta o vídeo para que eu saiba. Se valeu muito a pena assistir, toque no valeu. Se quiser assistir mais vezes, toque nos 3 pontinhos aqui logo abaixo e assinale o sinal de mais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.